tenho falado em algumas ocasiões que a tipologia, na verdade, ela é um recurso didático para a gente compreender, nós seres humanos, as influências planetárias. Então, não existe tipo, né? Na verdade, o tipo é uma simplificação, é um viés a partir do qual nós começamos a adentrar a identidade, a individualidade, o DNA psíquico de uma pessoa. Eu cada vez mais vejo desta forma, e é a forma também como a astrologia nos ensina, de que, na verdade, a pessoa é um todo, né? Não é um... Agora, a metodologia de se estudar este todo que difere nossa aqui em relação à astrologia, uma vez que a gente utiliza-se da tipologia como ponto de partida. Mas assim, aí eu até levantei no grupo uma discussão interessante que peraí, mas o Marte dele é mais forte no fundo do céu, na região do meu lar. Ok. Eu acredito assim, que se a gente for comparar Marte com o Sol, com Mercúrio, com o Saturno, eu acredito que ele vai ter, ele tenha tido mais características marciais do que solares, do que mercuriais, do que saturniais. Mas se a gente considerar esses três astros como um bloco único, esse bloco vai estar mais forte do que Marte. Porque se você somar 21, 20 e 15, vai dar 41, 56%, no mínimo aí, de percentual. Então o próprio mapa N-Astral, ele possibilita essa leitura, que também pode ser muito útil, porque se a gente perguntar qual é a área da vida mais importante para o Philip Dick, será que é o meu lar? Embora tenha acontecido algo assim na infância dele que o marcou profundamente, que foi o falecimento da irmã gêmea dele, Jamie, depois de 41 dias. Inclusive, parece que tem um livro que ele escreveu, onde numa linha do tempo, ele imagina que a irmã dele não tenha morrido. E aí, que tenha tido uma vida e tal. Ou seja, ele era uma pessoa assim, que tinha uma percepção um pouco diferenciada das coisas, principalmente como essas informações chegavam a ele. Eu quando comecei a ver o vídeo, eu super me identifiquei. Eu falei assim, nossa, mas isso acontece comigo também. Na verdade, o próprio Eneagrama das Esferas, o Diamante dos Signos, todos esses conteúdos metafísicos nós temos aqui para estarmos trabalhando aí nas futuras aulas, foram me chegando também de uma forma assim, que a gente acredita ser através da intuição, através de algum sentido que a gente não conheça bem, né? E eu me identifiquei muito com ele. Falei assim, nossa, parece que ele percebe as coisas da mesma maneira, percebia, né, da mesma maneira que eu percebo. E também o livro dele inspirou Blade Runner, né? Que ele não chegou a assistir, né? O Blade Runner, aquele sucesso lá do cinema, foi baseado no livro de ficção científica do Philip. Mas, assim, a coisa mais impactante, né? É que ele foi à TV e revelou por que ele estava tão preocupado, né, com relação às descobertas dele. E ele não e ele deu uma palestra, a última palestra em 77, parece que ele não falou de ficção científica, ele falou que aquilo ali era verdade. É normal, né? É comum as pessoas que estudam essas coisas, né? Tratarem a princípio como ficção, possibilidade, e depois tratarem como realidade, né? Enfim, mas aí ele falou algo que realmente é preocupante, né? Faz sentido. Até o João Vitor me confirmou que o Monopoly para ele, o bonequinho do Monopoly tinha monóculo. Parece que o fabricante jura que nunca teve. Ou seja, de acordo com as ideias do Felipe, alguém ou alguma coisa tem alterado o nosso passado. E aí a gente tem lembranças de uma outra linha do tempo. Até me lembrei do filme Fringe, que aborda isso de uma maneira muito concreta, muito interessante. O filho
do ator, do personagem principal lá, o Peter, numa das linhas do tempo ele não existe, mas o pai dele tem uma vaga lembrança de que ele existe, de que ele tem existido e fica meio perplexo. Enfim, essa teoria na verdade começou com o efeito, com o fato de várias pessoas acharem que o Mandela morreu na prisão e que não foi presidente, que não saiu da prisão, que não foi presidente da África do Sul. Muitas pessoas achavam e se assustaram, né, quando souberam que Mandela não estava vivo ainda na época. Enfim, Mandela já até morreu, né? E sim, né? Mas ele não morreu na prisão na década de 1980. Ele foi presidente da África do Sul. Então, assim, mas só que muitas pessoas acreditaram que ele tinha morrido. E isso é estranho, né? Porque quando uma pessoa só fala uma coisa, pode ser uma falha na memória, né? E até a neurociência explica isso, né? Porque uma pessoa pode ficar confusa e preencher a memória com um determinado conteúdo fictício, né? Mas quando várias pessoas fazem a mesma coisa, aí é de se desconfiar de que tem alguma coisa estranha, no mínimo estranha, né? Mas o João Vitor, pena que ele não tá aqui. Ele é fã do Monopoly, né? Ele joga Monopoly desde a infância. E ele fala para mim ele falou para mim ontem que lembrava que o bonequinho tinha o monóculo. Estranho, né? E aí, de repente, o fabricante fala que o bonequinho nunca teve o monóculo. Em os jogos, o monóculo desaparece, como se nunca tivesse existido. E era sobre isso que o Felipe deu a entrevista. Ele falou assim, alertando, né? Fazendo mais um desabafo, né? De que não acusou ninguém, pelo que eu entendi, assim, não acusou nenhuma instituição de estar fazendo isso. Estranho, né? O que vocês acham?